Olá, senhores. Mais uma vez, estamos aqui para mais um dia, mais uma conversa que eu espero que seja prazerosa e produtiva. Hoje eu estarei como cacique aqui e farei um pouco de barulho, porque aqui não só no Pará está fazendo um calor infernal, mas no Brasil inteiro. Então aqui em São Paulo também tá tenso o negócio. Então vou deixar a janela aberta, vou fazer um pouquinho de barulho. Hoje o nosso elenco está desfalcado, né? Só estamos aqui, o Cacique e eu. Cacique, saudações indígenas. Ah, não, e caralho. E aí, pessoal, tudo bem? Ah, coisas interessantes têm acontecido. Ah, tem sido uma, tem sido uma semana relativamente maneira, né? Sempre tem coisa interessante acontecendo, é porque geralmente eles desviam o nosso olhar para o que não interessa, tipo, Quer um exemplo de final da uma Copa coisa? do Brasil, a separação da Luísa Sonza. Exato, exato, exato. Entendeu? O, Mas aí, o, o povo brasileiro ficou dividido entre final da Copa do Brasil e separação da Luísa Sonza. Como este país pode ir para frente, senhores? Me diga, Deus, mande sua ira nesta terra amaldiçoada! cara, é isso que tá, né? Tipo, Eu me senti o pastor Tupirani agora. cara, até aí, acho que toda vez não tem como não lembrar, seja no estágio, seja no ônibus, seja em qualquer canto, este homem gritando da janela da garagem dele, chamando assim: O Ministério Público do Rio de Janeiro é uma cambada de putas e viados. Acabou, cara. Não tem. Eu passo a olhar todos os ministérios públicos dos outros estados e penso a mesma coisa. Não tem jeito. Não, é impossível, impossível. Não, não tem jeito. E aí. Perguntaram, teve um maluco que perguntou no Instagram, né? E tal. Eu não imaginava que tinha tanta gente, vou usar este termo, dissidente no Instagram quanto realmente tem, cara. Eu pensei que o Instagram era uma rede de muito enorme, assim, muita gente que, tipo, não tá nem aí pra nada, só quer ver modelo, negócio de maquiagem, notícia de futebol, carro, essas coisas, assim, shape. Mas não, teve um cara que perguntou assim: Ah, se essa população da bandeirinha colorida é uma população que não reproduz, como que os números deles crescem tanto? Aí teve um maluco que respondeu assim: Eu até sei a resposta, mas a Polícia Federal e o Ministério Público não iriam gostar dela. É complicado, cara. E aí. Tá vendo, né? Tipo, querendo ou não, aquelas brincadeiras que a gente começou fazendo em 2000 E e... aí, isso também, ô Cacique, só te interrompendo, Fala. isso foi muito interessante, porque isso daí também quebra um pouco da história do padrão genético, né? Bom, se você vem de Ah, uma família que não tem muito disso, a chance é um pouco pequena, né, de você nascer com uma inclinação, né? não, Não, é esse tipo de não coisa. estou falando que eu sou adepto dessa teoria que é uma inclinação, né? Isso aí é bem questionável, né? Qualquer dia desses, até, eu acho que eu falei isso lá no começo do esboço, que um dia a gente tinha que fazer uma conversa aprofundada. Isso vai ficar pro futuro, né? Sobre a origem, da homossexualidade, né? Até lá, somente um único homem tratou do assunto de maneira completa, respeitosa e interessante. Foi seu Hernani, no fatídico episódio de 6 horas e 40 minutos chamado Dossiê Gays, cara. Muito bom aquilo ali. Muito bom mesmo, muito bom mesmo. Mas enfim, vamos falar de. Agora não precisa mais falar o nome em inglês, né? Agora pode Agora é o falar som da liberdade, de exato. verdade. Vamos falar Exato. sobre ele. Mas você lembra o que você estava falando? Lembro? Porque, como você falou, existem várias coisas acontecendo ao mesmo tempo e tudo mais, só que as nossas atenções, elas são voltadas para assuntos supérfluos. E uma coisa que parece que as pessoas, cara, não percebem, sei lá. Até, até mesmo o pessoal que se diz based atento é quando você tem uma porrada de investigação, o suposto processo de
inegibilização do Trump e tudo mais, todas essas cagadas que estão acontecendo no Congresso americano, e os caras falam lá, alien existe, e mostra o corpinho de um alien de 1,20 m, e todo mundo fica com a boquinha aberta falando, meu Deus, aliens existem e tudo mais, sabe? Tudo Até só... ontem não existia. até ontem essa porra era improvável. É. Os caras vão lá e, tipo, botam fé, sabe? Demais, assim. E aí tu vê que, na mesma medida que isso inflamou-se muito rápido, hoje eu também já não vejo mais ninguém falar sobre a imagem do alienzinho e tudo mais. Então você vê que, de fato, não era nem algo que fosse para render assunto em cima ou alimentar o imaginário da população acerca de algo que eles queriam que você pensasse. Não, foi só uma saída rápida para desviar a atenção da galera, tipo, assim, ó, no estalo. Pei. E é dessa maneira que as coisas vão acontecendo, né? Por debaixo dos bastidores. Já que, querendo ou não, a situação dos Estados Unidos se tornou muito complicada com essa alimentação que tem ocorrido no conflito, né? Entre a guerra da Ucrânia e a Rússia. E o problema disso tudo é que passaram uma imagem, uma propaganda de que as coisas estão indo muito bem, custa caro. E toda a oposição aos democratas, né, de lá, eles têm sempre como um discurso acompanhado com eles acabar com isso daí, cessar com isso daí. Porque o financiamento desse conflito tá mexendo com a classe média e a classe, né, não vou usar esse termo, a classe baixa americana, né? Os caras que estão financiando tudo isso daí. E já tem custado mais caro do que eles poderiam pagar. E aí, a essa altura do campeonato, comparações com a guerra do Vietnã começam a ocorrer. Porque, em relação à guerra do Vietnã, todo o complexo militar americano não conseguiria fazer aquela operação sem o apoio da mídia. E o problema é que, dado certo momento em que a mídia começou a fazer coberturas demais, erros táticos, erros estratégicos, seja lá aquilo que veio a ocorrer dentro daquela guerra, chegou um ponto em que não tinha mais como a mídia continuar mentindo, né? E aí você tem a inversão da narrativa, em que você tinha vários jornalistas que apoiavam a investidura militar que ocorria ali, e aí muda a chave, você tem aquele movimento cultural hippie da década de 70 e tudo mais, e aí vem a questão do, não, faça amor, não faça guerra. E aí a mídia sai do lado dos militares e começa a tomar começa a tomar o lugar, né? Começa a tomar uma posição junto aos dos estudantes, dos jovens e toda aquela galera de agenda, né? E aí o que está acontecendo aqui agora é algo semelhante, só que de uma maneira inversa, no sentido de que naquela época a mídia se juntou com uma agenda progressista que iria contra o complexo militar americano. Hoje, o complexo militar americano ele já tem uma agenda progressista dentro dele, e quem faz, quem cobre, quem narra as notícias acerca desse conflito, né, entre a Ucrânia e a Rússia, são jornalistas que têm essa tendência, e a opinião contrária, tanto ao complexo militar americano quanto à própria mídia, é uma opinião que ela não é progressista, né? É uma opinião que, de certa maneira, há um certo tom de se preocupar muito mais com a nação deles, né? Ou seja, com os Estados Unidos, com a desordem que está acontecendo lá dentro, do que se preocupar com conflitos geopolíticos fora do mundo, né? Fora do mundo, não. Mundo afora. E é engraçado, né? Tipo, é interessante ver se com o passar desses anos aí, findando esse conflito, você vê jornalista, tipo, voltando atrás das palavras e tomando uma espécie de uma posição um pouco mais conservadora ou menos progressista, não sei. É engraçado. Porque, querendo ou não, quando você mente muito, você vai perder a sua credibilidade, né? E parte da sua credibilidade tá atrelada à sua imagem. Se a sua imagem é repleta de símbolos como a logo feminista, a logo LGBT, a logo do Black Lives Matter, ainda que você seja alguém que acredite em todas essas coisas com seu coração, se tudo que você fala dá errado, se tudo que você fala as coisas acontecem ao contrário, as suas ideias que você promove, elas inflam mais ainda o caos, dificilmente, com o passar dos anos, as pessoas vão continuar te levando em consideração, né, em conta.
E aí que você vê que, por um lado, enquanto você tem uma juventude que ela se preocupa demais com essas questões sociais, ainda que o problema do Brasil, ainda que o problema não só do Brasil, mas do mundo sejam outras coisas mais emergentes, né? Por outro lado, você tem uma juventude que ela transita entre o pragmatismo de resolver os problemas urgentes e o tradicionalismo de respeitar os costumes, né? Que foram passados a eles de geração após geração. E aí uma coisa que eu acho engraçada, que eu vejo o pessoal falando sobre, de novo, né? Sobre clima, meio ambiente. No Brasil isso é muito forte, né? Dada a identidade cultural, parte da identidade cultural brasileira ter sido pautada nas riquezas naturais que nós temos, né? A Amazônia e tudo mais. E aí o pessoal se importa muito com isso, mas é aquela história, o maior problema de toda a região norte do Brasil é água potável. E é interessante que a região com o maior problema de água potável, ou seja, água que você possa tomar sem ter cólera, sem ter alguma infecção, sem ter algum tipo de doença que vai te fazer ter febre ou cagar até morrer, literalmente. E é a região que, tipo, se concentra num dos maiores aquíferos do mundo, né? Alter do Chão. É onde você tem a maior concentração de água potável do mundo. Mas, entretanto, é o lugar onde você mais tem problema com água potável. Justamente porque todas essas... aquilo que o SUS deveria fazer, né? Aquilo que o Ministério da Saúde deveria fazer, todas essas unidades aí, se preocupar com a saúde dessa galera, com o tratamento de água e esgoto, não faz. Não sei por que caralhos não faz, mas... E onde é que você não falou? Alter do Chão, não. Cotijuba. Em Cotijuba. Você tem em Santa Isabel. Você tem em Ananindeua. Ananindeua é uma cidade que tem pouco saneamento básico. Você tem em Marapanim. Você tem em vários outros interiores, né? Litorâneos da região norte. A Juruteua também. Então, tipo, é muito complicado, cara. É muito complicado. No Moju também. Enfim. E é interessante, né? Porque vez ou outra você aparece, né? No Diário do Estado e tudo mais. A galera que em algum dado momento assumiu a diretoria de algum posto de saúde, de algum hospital e tudo mais, que tinha como objetivo atender essas regiões, e quando eles vão prestar contas acerca dos fundos enviados a estes hospitais, eles relatam a situação de como é tratar e cuidar dos doentes de lá, né? E por isso que quando eles vão prestar as contas, né, eles acabam mencionando a dificuldade que era gerir aquele hospital, porque o problema deles era muito mais do que só malária e febre amarela, né? Você tinha um problema com água, você tinha um problema de quantidades e quantidades de bebês que tinham risco de nascer com microcefalia por causa do mosquito que transmitia chikungunya, né? E ainda ou transmite. Foi em 2016 que o Brasil teve aquela crise, aquele surto de Zika, chikungunya, e eu não sei se dengue também, mas eu acho que dengue estava no meio. Mas o medo da galera foi a Zika e a chikungunya. Porque, enfim, se o mosquito pegasse mulher grávida nessa época daí, muito provavelmente você nasceria com microcefalia, né? Sim. E todas essas coisas, assim, que são medidas urgentes, cara. Não, a galera começa a se preocupar com garimpo ilegal e marco temporal. E aí é foda, cara, porque boa parte dos garimpeiros, né, que estão pela Amazônia, eles são, né, parte deles é faccionado com o crime organizado, só que o maior comprador de todo o ouro contrabandeado do Brasil são os países que fazem fronteira com o Brasil. Entre eles, a Venezuela. Então você tem a guerrilha bolivariana ali, que é a maior compradora de ouro do Brasil. E os caras mantêm o Ministério das Relações Exteriores mantém contato com essa galera. Tipo, ninguém manda um telefonema pro Maduro e fala, filha da puta, dá pra tu parar de comprar meu ouro contrabandeado aqui, por favor? Não, ninguém faz isso, cara. É incrível. Mas ao contrário, o que eles fazem é pegar no pé de fazendeiro, pegar no pé de
de latifundiário e falar, não, tu tem muita terra, pode parar com essa porra aí, tá queimando gente, tá queimando mato, não pode. Tudo, absolutamente, todas as ações dos caras são contra o agro, cara. É incrível. E tem toda essa questão, né, da prospecção de petróleo na Amazônia e no litoral também. Que a galera quer pautar, mas você tem de novo uma juventude que se importa muito mais com a preservação do que com o desenvolvimento do país. O problema é que eles se importam mais com a preservação do que o desenvolvimento do país. E, entretanto, aonde eles vão fazer os cursos de formações deles, né? Aonde eles vão procurar um lugar para residir daqui a 15, 5 anos é sempre no exterior. Em outros países que, tipo, sacrificaram a sua preservação, né? Pra poder ter um desenvolvimento, né? Econômico, industrial muito mais forte do que eles poderiam ter. Do que eles poderiam ter tido se preocupassem em preservar certas áreas que poderiam ser e deveriam ser exploradas. Outra coisa que a galera fica muito puta é que eles fazem um comparativo com a reserva de terra indígena nos Estados Unidos e a reserva de terra indígena aqui. Nos Estados Unidos parece que é 2% das terras americanas é dadas aos povos nativos de lá. Aqui tá algo entre torno de 10 a 13%, né? E o problema disso é que 10 a 13% são os dados oficiais. Com frequência você tem grupos indígenas, né, que adentram parte de propriedades que são registradas, que tem que tem todo o aval do governo para existir, e os caras vão lá e pegam parte daquela fazenda e dizem, não, isso aqui é nosso, isso aqui era meu desde quando o Pedro Álvares Cabral pisou aqui, tá aqui, eu provo isso aqui, ó, meu tataravô tá aqui, ó, tem todos esses espíritos aqui, e todos eles pertencem à minha religião, e é isso aí. E aí chega lá na FUNAI, caralho, a 4, chega e fala, não, é verdade, eu atesto, tem esses índios aqui têm o direito de estarem aqui. É uma merda, cara. Essas coisas vão acontecendo e vai vendo que enquanto a galera, né, que assumiu, foi eleita, pegou cargos políticos, não se atentar para estas pautas, já era. Você vai ter o Brasil sendo retalhado de várias frentes diferentes. Não adianta tentar combater uma única frente ou ficar simplesmente gravando vídeo pro Instagram, não. Enquanto a turma tá pensando em legalização das armas, a outra parte da turma tem que estar combatendo a descriminalização do aborto, entendeu? Então, combater essas merdas. Enquanto os outros caras estão falando sobre criança traveco, deixa a criança traveco de lado e foca no agro. Simples assim. Porque não haverá criança traveco enquanto as pessoas olharem pra isso e falarem, não, essa porra aí é errado, não pode não. Tem que afastar a criança dessa turma aí. Então, já chega de mitada. Acabou a era da mitada. Pelo amor de Deus, parem. Diga. Uma coisa engraçada que eu vi recentemente foi um anúncio, assim, colado num poste. Procura-se mecânico de carro elétrico. Nossa, não. Não. O cara comprou um carro elétrico e não tem quem mexa, velho. Assim, vai ter autorizada, o carro... A Toyota, eu acho que nem tem carro, pelo menos no Brasil, salvo engano, a Toyota não tem um carro 100% elétrico. Eu já vi carro da Toyota híbrido, mas 100% elétrico eu não vi. E eu acredito que só vai conseguir mexer nesse carro na Toyota, na autorizada da Toyota. Você não vai no tio Zé da esquina e vai mexer. Ou seja, o cara caiu no discurso, aí tem um carro elétrico, você vai se dar bem. Cara, você consegue pagar a conta? Sabe quanto que custa uma bateria de lítio de carro, velho? Deve tá custando aí uns 3 mil reais. Se der BO na sua bateria, você tem que comprar outra, cara. Tem conversa. Os caras acham que carro elétrico vai ser mais barato que carro a combustão. Não, vai. Espera chegar os modelos do Elon Musk aqui pra você ver. Você vai ter que vender seu apartamento pra comprar o carro básico. O carro básico. Vai custar um apartamento. Vai nessa. Se um Fiat Argo tá custando 100 mil reais praticamente aí, 1.0 com ar-condicionado, não sei o que.
Com o kit, igual um cara do YouTube fala, é o kit dignidade. Dignidade, caralho. Que é o básico, assim, porra, Sim. você mora no Mato Grosso, pô. Se você tiver um carro que não tem ar-condicionado, você vai morrer no carro, irmão. É, sacanagem. Você vai morrer, você tem que ter, pô. Tem certos lugares que é normal ter, tipo, ar-condicionado, ventilador. Isso é normal. Interior de São Paulo aqui tem algumas cidades que, assim, não é coisa de rico ter ar-condicionado em casa. É normal, é igual você ter uma máquina de lavar. É um item, mais um item. Porque senão o cara não aguenta, ele fica doente o ano inteiro. Mas enfim. Só achei esse ponto interessante aí que eu sei que falando da galera alternativa aí, vamos salvar os animais. Vi nego também colocou. Eu te mandei até o vídeo lá, o pessoal colocando O cara as botando uma rosa no rosas frigorífico. na bandeja de carne. Pô, aquilo é paganismo puro, velho. Tá louco, velho. Para com essas coisas. Mas então, vamos ao filme aí. 20 minutos de divagações, agora vamos ao filme que chegou ao Brasil finalmente, ouvindo. O Som da Liberdade. Já foi assistir no cinema, Cacique? Sabe que você pode assistir de graça se você quiser, né? Por quê? Porque o estúdio lá, o Angel Films, eles têm um projeto que é mundial, não é só lá apenas para os Estados Unidos, que você não quer assistir o filme, não quero, mas eu acho legal a iniciativa. Você pode comprar o ingresso para as pessoas assistirem no cinema perto da sua casa ou perto de onde você quiser, você escolhe. Você compra o ingresso, depois o cidadão vai lá, acessa o site, ele escolhe onde ele quer assistir o filme, né? Obviamente, dentro das possibilidades que eles oferecem lá. Mas aqui em São Paulo tem inúmeras possibilidades. E você escolhe o cinema, escolhe poltrona e tudo. E não precisa nem retirar lá na bilheteria nem nada. Já vem no seu próprio celular aqui no aplicativo do Cinemark, no caso, né? E você vai lá e assiste o filme de graça, sem pagar. O ingresso já foi pago, entendeu? Entendi. Então, ouvinte, você que tá quebrado aí, não Você faça sacanagem, né? Você tem dinheiro, vá lá e pague porque você tá incentivando a nossa galera, entendeu? Exato. Não seja eu já tinha rico. assistido o filme. Eu já tinha assistido ao filme, mas eu fui assistir de novo e fui dar meu dinheirinho lá, pô. Dinheirinho suado, gasto um monte de dinheiro com merda. Tem que incentivar. Se quando aparecer, a gente reclama que nunca aparece nada bom. Quando aparece alguma coisa boa, a gente não incentiva, pô. E é uma questão de brio, assim. A gente tem que fazer esse filme render mais que o Besouro Azul. Exato. Aquela merda. Exato. Eu particularmente gosto do menino lá, que o ator. Eu acho ele simpático. Você olha pra aquele cara, não tem como sentir raiva dele. Você olha pra ele e fala, porra, é um cara razoável do Cobra Kai, né? Sim. E também porque ele fez Cobra Kai. Então já mora no meu coração. Mas tem a Bruna Marquezine, então eu já caí, assim, Não é porque ela é brasileira, é porque ela é ela. Podia ser qualquer outra coisa. Mas enfim. Então dá pra assistir de graça, ouvinte. Eu sei que tá quebrado aí, tá sem grana, sem trabalhar. Vá assistir o filme, porque... E o melhor de tudo, você vai deixar muito youtuber puto porque você foi ver o filme, cara. Sim. A gente viu uma análise aí de um cidadão recentemente. Fez várias críticas ao filme, né? Primeiro que você vê, o mais engraçado é os caras fazendo críticas. Não, isso é tudo, é ficção que tá ali. Ué, qual que é o problema de ser uma ficção? Basicamente todo filme é. Raramente você vai ver um filme que não é 100% ficção. Até documentários às vezes tem uns embelezamentos ali, pô. Isso é natural da sétima arte. E isso é os caras que se dizem críticos de cinema, hein, velho? E esses são os críticos. Por isso que eu falo que assim, quando a gente fala assim, pô, a gente já tá melhor que todos os caras do Rotten Tomatoes lá. Às vezes o pessoal acha que a gente tá brincando. Não é que eu tô sendo soberbo, pô. É que eu conheço a concorrência. Entendeu? Os caras, sei lá o que eles ficaram fazendo todos esses anos que eles dizem fazer análises e estudando cinema. Mas é tudo rasteiro que os caras vão fazer. Tipo, ele deixa a parte mais baixa da alma dele emergir pra falar de certas coisas, sabe? Das coisas que ele não gosta. Aqui, geralmente, a gente não fala do que a gente não gosta, sabe? Não gosta, deixa isso pra lá. A não ser que seja uma coisa que tem muita gente falando, tá influenciando muita gente, inclusive do nosso lado. Aí a gente se preocupa. Agora, se é o lado de lá, eles já fizeram a escolha deles, né? Inclusive,
eu pedi pro Cacique pra gente se reunir e falar sobre isso, justamente para entrar nesse ponto de que eles fizeram a escolha deles, né? Eu quero colocar o título desse vídeo, algo mais ou menos assim. Você já morreu, você só não percebeu ainda. Tem gente que espiritualmente já está morta. Já está morta. Uma pessoa que se opõe a uma causa, a um filme que defende uma causa como essa, independente se, vamos supor que a qualidade técnica do filme fosse ruim. Não é o caso. Vamos supor que fosse 100% ficção. Não é o caso. Nada disso diminuiria a importância do filme. Você, por exemplo, eu vi comentários neste vídeo falando assim: ah, mas a gente tem que defender porque tem muita pouca coisa disso no cinema atual. Aí vários cidadãos lá falando, não, tem vários filmes. Aí citou 4, 5, tem vários. Quantos filmes você conhece? Eu já assisti mais de 1000 filmes. 5 filmes pra mim não é nada. Não é nada. Você falar pra mim que tem 5 filmes, 10 filmes de um tema, pra mim nada foi feito. Porque o cinema tem quase 100 anos de história. Quer dizer, tem mais de 100 anos de história já, o cinema. Né? Já tô esquecendo que a gente tá em 2023. Tem mais de 100 anos de cinema. Então, se 10 filmes foram feitos sobre um tema, meu filho, isso daí não é nada. Não é nada. Então, deixe de ser rasteiro. Outra coisa, né? Não, mas tem filmes melhores. Cara, isso não é uma competição. Não é um filme da Marvel. Não é um filme da DC que você vai comparar. Ah, mas o Besouro Azul é melhor do que o filme do Thor. Assim, cara, você não tá entendendo que são coisas totalmente diferentes, que você tá... que são temáticas totalmente diferentes. Ninguém liga pra... Pessoas normais não ficam sem dormir por causa de fantasia. Pessoas normais. Aquilo não é uma fantasia. Então, que bom que existem filmes melhores do que esse sobre o tema. Que bom! Ele chega pra ser mais um. Mas como é uma história baseada numa história real, é até desonesto você comparar, porque seria necessário outra pessoa fazer uma releitura da mesma história pra você comparar. A única coisa igual que esses filmes que eles mencionaram lá tem é o tema do tráfico infantil. Um dos filmes que esse cidadão aí e outras pessoas que o apoiam estavam falando lá neste vídeo é um filme chamado... Vou até localizar o filme aqui. Não é o Quarto Jack? Não. Eu Sou Todas Elas. Ah, sim, sim. Eu assisti até um pouquinho mais da metade ali. Você percebe que, assim, as pessoas criticaram, as pessoas que recomendaram esse Eu Sou Todas Elas, criticaram o Sounds of Freedom aí, o Som da Liberdade, porque é uma ficção. Boa parte daquilo é uma ficção. Só que esse filme tem muito mais de ficção do que Sounds of Freedom. Esse filme, que é uma produção da Netflix, me refiro ao Eu Sou Todas Elas, tem como 2 protagonistas, mulheres. Aí você percebe, o cara só tá criticando, no final das contas, no fringir dos ovos, ele só tá criticando porque quem fez o filme é considerado cristão, se diz cristão, porque o nome de Deus é mencionado no filme, coisa que não acontece no Eu Sou Todas Elas. Porque no Eu Sou Todas Elas, os cidadãos não parecem ter uma religião. A religião deles é o humanismo, né, cara? A religião diz assim, eu me importo com os outros. Eu só preciso disso para me salvar. Eu sou a minha igreja. Essa é a religião do cara. Só que eu tenho uma coisa pra te falar. Que não fui eu que disse, foi o professor Gugu de Carvalho. E aí você pode não aceitar isso. É um direito seu. Essas pessoas aí que dizem da salvação... Eu não preciso frequentar a igreja, não preciso ter uma religião, não preciso da prática religiosa. Quando chegar o juízo final, cara,
é o seguinte, tá você e vamos supor aí um cara que você não gosta muito aí e se diz religioso. Vai, vamos ver aí. Eu vou escolher um exemplo bem ruim. O Nicolas Ferreira. Você deve ter suas críticas aí, o Nicolas Ferreira. Eu não tenho muito interesse na vida dele. Mas ele é um cara que se diz cristão, né? Protestante. Quando chegar o juízo final, e você é dessa galerinha aí, igual desse cidadão que criticou aí o Sons of Freedom, né? Que tem vários, a gente só usou um exemplo aqui. E não tem por que ficar citando o nome desse mentecapto aqui. Ele que se entenda com Deus depois, ele já escolheu o lado dele. É que, assim, chegou o juízo final, o Nicolas Ferreira, eu não sei a vida íntima dele, ele pode ser um bosta na vida íntima dele, né? Mas Deus vai falar assim, eu te reconheço. Você fez umas coisas aí em meu nome, defendeu minha honra, eu te reconheço. O Nicolas pode ser o bom servo ou o mau servo, mas é um servo. É um servo. Se é bom ou ruim, aí é com Deus. Mas Cristo reconhece ele como servo. Agora Deus olha pra você e fala assim, quem é você? Quem é você? Nunca vi você rogar meu nome. Não quer dizer que Deus não é onipresente, onipotente, onisciente, ele não sabe da sua existência. Ele não sabe da sua existência como alguém que o reconhece como todo-poderoso. O que basicamente eu tô querendo te dizer é assim, quando você tem 10 reais no seu bolso, tem um amigo seu precisando de 10 reais e um desconhecido. É mais fácil você ajudar o seu amigo, não é? O cara que tu conhece. Ajudar o desconhecido é mais difícil, não é impossível, né? O que eu tô querendo te dizer é assim, você vai pedir você vai ter a cara de pau de clamar pela salvação pra um cara que você nem acreditava que existia até segundos atrás? Mas enfim. Então, se você quer ser um desconhecido de Deus, e não um amigo, fazendo uma espécie de amizade, aí é um direito seu. Mas você vê como eles são rasteiros, né? Essa galera. E eles, cacique, por que eu pedi pra gente gravar isso aqui? Porque eles já tomaram uma posição. Pra um cara ver uma coisa dessa, e a primeira coisa que o cara pensa é assim, deixa eu ver quem tá falando. É o Jim, aquele cara que interpretou Cristo. Ele fala umas coisas que eu não gosto. Automaticamente, tudo que ele fizer tem segundas intenções. Porque estão falando assim, a Angel Films está fazendo isso só pra ganhar dinheiro. É só por dinheiro que eles estão fazendo isso. É claro, é só por dinheiro. Até porque essa é a temática que mais dá lucro, né? Tá tanto lucro que, tipo, existem 5 filmes sobre isso. Pois é. E outra coisa, eles têm que ganhar dinheiro mesmo, e muito, e muito. Todo o dinheirinho que eu puder dar pra eles, eu darei. E, ouvinte, não tenha medo, não fique se defendendo quando alguém fala assim, você tá dando dinheiro pra ele? Não, veja bem, não é assim, não é assim. Se um cara desse fala isso pra mim, eu falo assim, o dinheiro é meu, eu dou. Se você achar ruim, eu te dou um soco na cara. Tem algum problema com isso? Não fique querendo dar explicações. Essa lição eu aprendi com o professor Olavo. Você vai se explicar. O cara fez um falso testemunho, né? Te acusou de uma coisa que você não fez. E você vai se defender. Você é maluco de se defender por uma coisa que você não fez? Você xinga ele de volta. O cara te chamou de otário, você xinga ele de otário de volta. Você vai dialogar com uma pessoa dessa. É igual quando eu vejo o nego querendo discutir com uma pessoa que quer matar um ser humano. Lá no útero ainda. Não tem que você discutir com essa pessoa. É simplesmente assim, se você é a favor de tirar vidas, eu pretendo tirar a sua. O que você acha disso? Não tem que discutir com essa gente. É igual gente que, as pessoas que tentam se esquivar, né? Essa galera ela se esquiva. Não, estamos criticando o filme, mas nós somos favoráveis, né? Olha só, eu gosto desses filmes aqui. Não, cara, você não é favorável à causa. Você é favorável a algumas pessoas que falam sobre alguns temas. E enquanto essas pessoas defenderem esses temas, você vai estar do lado delas. Mas aí eu te pergunto, e quando essa galerinha alternativa, que a gente sabe que uma hora ou outra eles vão virar a casaca,
eles assumirem de uma vez por todas o lado que a gente sabe que eles vão assumir, que é o lado de assim, isso é uma espécie de amor. Isso é uma das variáveis do amor, uma das várias manifestações do amor. Vocês acham que esses mesmos que estão fazendo críticas aí ao Jim, fazem críticas a todos os diretores que se opuseram a Hollywood, né, o Mel Gibson, aquele ator do Transformers também, Cacique? Você lembra do nome dele? Ele fez um dos Transformers lá. Shia LaBeouf? Sim. Não, ele também, né? Mas tem o outro que entrou no lugar dele. Do já sei. Que porra, não sei o nome dele, mas ele fez o filme do Padre Su, né? Lembra dele? Pesquise aí o nome dele rapidamente aí, enquanto eu vou. Senão eu falo o nome errado, mas eu já vou dar uma olhada. Mas vai falando. O que vocês acham que vai acontecer? Quando for a agenda da ONU. Quando a ONU falar isso, quando a União Europeia falar isso. Que assim, não, tá ali. Tem até um meme, né? De uma galerinha alternativa com a bandeira com um arco-íris assim, segurando a mão de uma pessoa de baixa estatura, idade cronológica pouco avançada, e uma porta assim aberta, perguntando, semi-aberta, né? Perguntando, já é a hora de sair ou tá cedo demais? É aquele tipo de meme muito real, né? É foda, sim. Exato. O nome do autor é Mark Wahlberg e o filme não é Father Stu, é Padre Stu. É Stu. E como é o nome do ator? Mark Wahlberg. Legal. E então, o que vocês acham que vai acontecer? Essa galera aí já assumiu uma posição, pô. Já assumiu. A gente fica tentando se esquivando, né, na verdade. A gente se esquiva, não, é só questões ideológicas, não, pô. É uma briga do bem contra o mal, pô. E aí que você vê. Os servos de Deus e os servos de Satanás, não tem meio termo. Não, você vai esperar o cara falar assim, você vai esperar que nem aconteceu já muitas vezes, dos atores lá louvarem Satanás no Oscar. Você vai esperar os caras fazerem ainda mais do que já fazem, né? Depois ele dá uma risadinha. É brincadeira, né? É brincadeirinha. Até porque é um tipo de brincadeira muito saudável, né, de ser feita, né? Que nem o outro cidadão lá, uma maconhoura. Esse filho da puta, não. Fez a piadinha e depois... É brincadeira. É só uma piada, né? Cara, é assim, ele é a imagem do que é ser patético. É a imagem da covardia, ele. Ele faz uma piada com o ser mais indefeso do mundo e, no entanto, ele não aguentou uma luta com um latino e fugiu pela segunda vez de uma luta paga. Ele ia receber 300 mil reais pra cair no soco. O tipo de pessoa que ele odeia, e ele fugiu porque ele é um covarde, sangue de barata. Literalmente não vale o pão que o diabo amassou. E eu acho que ele comeria o pão que o diabo amassou. Eu lamberia os pés do diabo. Então, no final das contas, vocês estão sendo fundamentalistas cristãos. Cara, assuma uma posição. Assuma. Tô falando isso porque tu acredita na morte repentina? Acredito, acontece. Não acredito. Tá bom, você não acreditar não muda o fato que tem gente que morre, que infarta. Infarto é uma morte repentina. Entendeu? Já viu o nego você morrer atropelado? É uma morte repentina. Você acha que ele fala assim, porra, velho, tô sentindo que eu vou morrer atropelado meio-dia 15. Não é assim que funciona. Lógico, tem casos aí, né? O cara é um meio paranormal, mas beleza. Você não é o Padre Quevedo. Então, se você não assumir uma posição, cara, você ficar em cima do muro, no seu juízo você vai estar em cima do muro também. Não pense que você vai decidir lá na hora. Isso vai pesar no seu julgamento. Mas vocês... Eu tô lembrando de um caso aqui, com a minha fala, tô lembrando do caso do argumento, né? Sobre o período medieval. A igreja usava os demônios, os pecados, para colocarem medo nas pessoas quanto ao inferno. Eu falo, nossa, que bom! Que bom!
Não sei se você sabe, mas essa é a função da religião. Essa sempre foi a função da religião. Te afastar do pecado, que é literalmente Satanás. O pecado é uma invenção diabólica. E te aproximar de Deus. Ou seja, o cara não sabe nem o que é religião. Não sabe. Maldita Débora Ladim, cara. Não sabe. Os caras não sabem. Ensina errado. É religião. Mas o porquê também? As religiões modernas. As religiões modernas, elas ensinam essas coisas. Espiritismo. Ah, mas o espiritismo não é religião. Não interessa. As pessoas falam... O espírita fala que é. Entendeu? Esse que é o problema. Ah, não, mas eu conheci espíritas sérios. Cara, o espírita sério já é problemático. Imagina o que não é. Imagina o espírita médio. Imagina o espírita gourmet. Que ele pega só o que ele quer. Lá no espiritismo nós aceitamos católicos. Assim, tá bom, meu filho. Se o cara é católico, por que ele tá lá no centro e não tá na missa? Exato. Ah, mas eu conheço católicos que vão ao centro e... Assim, cara, não tô falando que não existe, assim. Mas eu já frequentei algumas igrejas e boa parte dos meus amigos são católicos. Eu conheço pouquíssimas pessoas que fazem isso que você tá falando aí. Tipo, o cara vai em terreiro e segue... Não, o cara vai na missa todo domingo, comunga, confessa. Eu não sei, me parece muito raro isso daí. Agora, e quando faz, o padre pega na porrada. E quando faz, o padre pega na porrada. Eu já vi várias vezes. Tem que fazer escondido. Se faz Exato, escondido. Tem que fazer escondido. Já vi várias vezes o padre puxar a orelha da galera lá e pegar no pé mesmo, de brigar feio na hora da homilia com o pessoal que tava acendendo vela pros dois, né? Uma vela pra Deus e uma vela pras outras entidades. E aí, quando veio chegava algum membro da família doente, né? Porque foi no terreiro tomar passe, fazer alguma coisa e acabou desenvolvendo algum problema de saúde grave, né? Eu nunca vou esquecer a história do moleque que foi curar a alergia dele e aí o pai de santo deu pra ele uma água pra ele beber. O problema é que a água tinha barata dentro, né? E aí, foda. Pegou uma infecção e foi pro hospital. Que merda, hein, né? Que merda. Mas, enfim. Aí você pode falar assim, não, pô, você tá querendo colocar medo na gente. Medo de ir pro inferno. Fala assim, é exatamente isso. É exatamente isso, cara. Se você não tem medo de ir pro inferno, você já... Talvez o inferno seja algo até desejado por você. Mas aí eu vou te falar uma coisa. Você está doente. Você acha que o mal é bom. Você tá doente, cara. É a história do Santo Agostinho, mas não só do Santo Agostinho, né? Que ele bebeu da fonte dos gregos também. Né? Tanto que até o Santo Agostinho, São Tomás, recebem um pouco do mérito de meio que cristianizar os ensinamentos dos gregos, né? Dos pagãos. Que eles dizem aquela história lá do mal só é mal porque ele não sabe que aquilo é mal de fato. Mas aí tem os níveis das coisas. Com um pouco de experiência que você vai adquirindo, as leituras, assistindo filmes, documentários, essas coisas, sobre satanistas, pessoas gnósticas, você vai percebendo que tem vários tipos de pessoas lá. Tem um cara convicto que fala assim, não, Satanás é o meu senhor. Tem um cara nesse nível, né? Você pega pra ver lá o bebê de Rosemary, Rosemary Babies. Os caras são satanistas mesmo, assim, escancarado. Aí você vai descendo os níveis, né? Assistir a um filme que um ouvinte recomendou. Você lembra o nome, Cacique? Eu até te mandei pra assistir. Vozes do Escuro. Vozes do Escuro. Ou quer dizer, acho que era Vozes na Escuridão. É a mesma coisa. É algo nesse tipo. Em inglês é A Dark. Era The Dark, alguma coisa assim. Às vezes até a tradução pro português fica bem um pouco diferente, digamos assim. Às vezes fica melhor, mas é raro ficar melhor. Não sei o que acontece com as produtoras brasileiras aqui.
Mas lá, por exemplo, tem um cara lá que se diz mais gnóstico, né? E uma mulher católica que resolve buscar esses conhecimentos ocultos, né? Para conectar com um filho recém-falecido. Então ali já é outro nível da coisa. Aí vai descendo, até chegar ao ponto do cara que, assim, às vezes não tem nenhuma religião, às vezes nem acredita em Deus, tem aquele olhar ou agnóstico, gnóstico, ou ateu, vamos colocar esses três aí no mesmo balaio, só para como uma questão didática aqui. E o cara não percebe que ele tá debandando pra um lado, né? Foi o que eu falei, não espere o cara falar que louva Satanás para você acreditar que ele louva. No final das contas, é o que a gente sempre fala lá do conceito do professor Mário Chaim, das ordens luciferinas, da filosofia luciferina. O cara já aderiu à filosofia de Satanás. O cara já foi persuadido. O cara já tá imerso ali, já foi enganado. E porque ele não percebe isso, não quer dizer, é como a gente sempre falou da manipulação lá. Não saber que está sendo manipulado não muda nada. É a característica da manipulação. Essa é a característica da manipulação, você não saber que está sendo manipulado. Quando você percebe, já você pode fazer alguma coisa para evitá-la, né? Só que aí você precisa de uma virtude, que é a humildade. De reconhecer que você foi enganado. Não dá, cara. Você quer ser mais esperto que o diabo, pô. Não, é uma entidade muito velha. Ele viu Deus. Ele tá na história do tempo, cara. Consegue entender isso? O cara antecede a existência dos homens, a entidade. Ele viu tudo acontecer. Ele caiu, ele viu seus irmãos caindo. Ele enganou a primeira mulher. Então não dá pra enganá-lo, pô. Não vai rolar. Se você for santo, dá pra você quebrar ele na porrada. Aí rola. Mas não dá pra enganá-lo. Dá pra você perceber que ele tá tentando te enganar. Você percebe quais são as armas dele. O problema, às vezes, também é esse, sabe, Cacique? Eu vejo as pessoas pedindo muito pra gente falar aqui, pô, fala sobre os demônios, é importante pra saber como eles agem, pra gente poder se proteger. Só que isso não basta. É mais importante você saber o outro lado da coisa. E sabe por que isso não funciona? Eu já falei isso outras vezes. A gente vai fazer ainda a saga lá sobre os filmes snuff, os filmes de gore, enfim. Por que as pessoas que têm canais no YouTube falando sobre filmes de terror, horror, por que a maioria delas não tem uma religião? Vocês nunca pararam pra pensar nisso? Assim, cara, tipo, os caras viram um monte de filme que assim foi baseado em histórias reais. E isso não impactou o cara em nada, entendeu? O cara, beleza. É um filme, como qualquer outro. Eu gosto, acho divertido. Dá medo, eu gosto de sentir medo. Prazeroso. Você tá sentindo prazer em ver pessoas com medo? Você tá sentindo prazer em sentir medo? Claro, não quer dizer que isso não é o mesmo prazer que o cara tem, por exemplo, em dirigir um carro em alta velocidade, uma moto em alta velocidade. É um pouco de medo que você está sentindo também, em certo grau. Mas você percebe que também, dirigindo um carro, chega uma hora que o cara, aquilo não é o suficiente, que é mais uma questão hormonal. Aí o cara tem que alçar desafios maiores, ele quer um carro esportivo, daqui a pouco o cara quer pular de asa delta, enfim. São coisas diferentes. O cara a 180 por hora numa rodovia não é um mal em si. Pode gerar grandes problemas, pode gerar vários males. Agora,
um filme de terror, que é o caso da maioria dos filmes, que busca exclusivamente colocar medo nas pessoas, e você sentir prazer vendo isso, é um problema, cara. É um problema. Basicamente, todos os filmes da Warner, da Universal, estão voltados para isso. A Freira, a Annabelle, a Sobrenatural, enfim. Por aí vai. Até um muito ruim, mas querendo ou não, influenciou bastante o cinema de terror naquilo que se trata do sobrenatural, foi Atividade Paranormal. Uma câmera no quarto, filmando o escuro, e você via poltergeist pela casa, né? Não, e assim, o primeiro filme, ele foi, assim como A Bruxa, ele teve um marketing mentiroso, né? A Bruxa fez até um site mostrando, pegaram atores desconhecidos lá, da Bruxa. Ninguém conhecia aqueles atores. Eram atores desconhecidos. Pegaram um site, colocaram as fotos dos atores com os nomes reais, usaram os nomes reais dos atores no filme, como se aquelas pessoas realmente tivessem desaparecido naquela floresta. No caso do Atividade Paranormal, também divulgaram como sendo uma história real, que mais tarde foi desmentido. Você vê as pessoas cancelando esse filme por ter feito dinheiro em cima de uma mentira? Nem um pouco, pelo contrário, a galera adora, vira estética, vira tema de discussão. Vira cult, mas o Som da Liberdade tem que ser 100% real. Entende? Tem que ser 100% real. No final das contas, a verdade é que eles, no futuro, vão defender que essas crianças sofram na mão de adultos. E, no fundo, mais um ponto, eles não gostam desse filme porque foi feito por católicos, por cristãos. Essa é a verdade. E eles vão pagar por isso. Nessa ou na outra vida. Talvez nas duas. Eles vão pagar por isso. Isso não é uma ameaça. Deus não ameaça, Deus avisa. Ameaça é coisa de boiola. Boiola que ameaça. Ó, se você fizer isso, eu vou te pegar, hein? E aí você não sabe se vai acontecer ou não. Você não sabe se ele tá blefando. Deus não blefa. Esses caras vão pagar pelo que fazem, pô. Por que eu tô com esse tom mais, assim, de desabafo? É porque não, já passou da hora de você assumir uma posição, escolher um lado. Não dá pra você viver em dois mundos. O lado de lá é quase todo mundo desonesto, cara. Quase todo mundo. Assim, das pessoas que eu vejo de lá, que eu falo assim, pô, essa pessoa que legal, velho. Se ela assumisse uma religião, acreditasse em Deus, praticasse alguma religião, ficaria muito feliz por ela, né? Nem a Tatiana lá, que só chama de Tati. Nossa, pessoa Tatiana. tão agradável. Pessoa agradável. Eu gosto de ver as coisas que ela fala. Não concordo com tudo, mas e daí? Nem devia ter falado isso. Nem interessa se eu concordo com tudo que ela fala. Não, ela é agradável. Ela é uma pessoa tão honesta. Mas é isso. Tem algumas pessoas do lado de lá, mas a maioria é desonesta. Não espere nada deles, cara. Às vezes eu acho que as pessoas ficam esperando sair leite de pedra. Não vai rolar, ouvinte. Esses caras já assumiram um lado. E o pior de tudo, cara, assim, eles têm uma seita que a galera vai emborrecendo, né? Eles vão provocando emborrecimento, esse lá do emborrecimento proposital. É que eu acho que no caso dessa galera aí, eles também passaram por esse processo. Não é que eu acho que esse cidadão que fez o vídeo aí, assim, não, eu tenho que influenciar as pessoas aqui, eu sei a verdade. Não é um agente do Estado, né? Pelo menos não o contratado, né?
Ele tá fazendo de graça. Ele foi enganado, ele tá passando isso pra frente, achando que tá com um ar pomposo lá. É, que eu sou um cinéfilo. O Booktubers tá no top 1, né? Mas no top 2 aí... não, no top 1 é os jornalistas, né? Jornalistas, top 1 aí vai ser os jornalistas, top 2 historiadores, na sequência vem Booktubers e em quarto lugar vem os cinéfilos. Vou ter meu top 10 aí, pessoas detestáveis. Pra mim, Tem algo Booktuber a dizer sobre Som da Liberdade? Cara, o maior problema disso tudo é que é o seguinte, as críticas que são feitas ao filme nunca é de uma... Nunca se trata do filme em si, é sempre a história do... porque a galera que produziu o filme tá envolvida com QAnon, porque eles acreditam em teorias da conspiração que envolvem kkk, uma elite satânica que gosta de pessoas pequenas que não são anãs, entendeu? Esse tipo de coisa. Sempre descredibilizando o fato dessas notícias, desses temas, né? Terem consigo elementos de verdade, elementos de prova com elas, né? Aí cabe de quem decide investigar, cabe a quem decide ver isso a fundo, ver se o que foi dito bate com a realidade ou não, né? Mas você vê que nunca é discutido o filme em si, e somente a figura das pessoas que estão por detrás do filme. E até mesmo quando antes do próprio filme chegar aos cinemas brasileiros, né? As pessoas que conseguiram assistir ao filme, seja por meio de algum amigo gringo ou por algum vídeo no Telegram, a galera fazia análise daquilo ali. Os primeiros vídeos que saíam na época, que não fossem da nossa galera, também mencionavam a mesma coisa. Também falavam, porque o Jim Caviezel acredita no QAnon. E aí você vai ver uma torrente de novos vídeos, né, sobre esses canais que são dedicados ao cinema, tratando acerca da mesma coisa. Tem um que eu não gosto, cara. Realmente eu não. Eu olho e falo, vou pro outro lado, que é o cara do quadrinho da sarjeta. Esse aí não dá. Esse aí pra mim é maluquice demais, cara. E o problema disso tudo é que gera um efeito semelhante a quando você tem adolescente entusiasta de arte ou alguma coisa do gênero falando sobre estética católica ou sobre arte cristã, que é quando os caras, não sei por que, cacetes, o pessoal começou a pirar com a ideia de se perguntar, né, por que a igreja sempre representa a imagem de Cristo crucificado. E para eles, a opinião dessas pessoas é que isso seria uma coisa de péssimo tom. Talvez o próprio Jesus Cristo não viesse a gostar desse tipo de coisa. Mas isso acontece porque ele não sabe que o simbolismo de Cristo crucificado é tanto uma memória quanto um aviso. Uma memória de que ele morreu pelos seus pecados, um aviso de que quando você peca mais uma vez, você está crucificando ele de novo, entendeu? Eles não sabem destas coisas porque para você estudar a história da igreja, você consegue fazer isso até certo ponto de uma visão imparcial, sem se envolver necessariamente com o catolicismo. Mas a compreensão dos símbolos de uma maneira honesta necessita, no mínimo, um pouquinho de fé. E o reconhecimento do que aquelas coisas significam para essa religião. E aí você volta pro Som da Liberdade, é a mesma coisa, sabe? O fato de frequentemente a frase... Frequentemente não, mas o fato da frase ser citada tanto na música quanto pelos próprios personagens, né? De que os filhos de Deus não estão à venda, da carga que o filme carrega em relação ao versículo que diz que você não deve fazer mal aos pequeninos, pois seria melhor morrer afogado com uma pedra amarrada ao seu pescoço do que machucar a um desses pequeninos. Todas estas relações
partem de uma imagem, de um simbolismo que existe entre Deus e as crianças, que existe entre as crianças e os adultos, né? Que cada uma dessas crianças carrega dentro de si algo próximo da inocência do que todos nós deveríamos ter tido, né? Se o Adão e a Eva não tivessem comido da maçã. Se a humanidade não tivesse sido manchada pelo pecado. E a esta inocência, a esta devoção, a esta imagem, é aquilo que o inimigo, o diabo em si, deseja destruir. A corrupção de todas as coisas boas, né? A corrupção das coisas que Deus gosta, que Deus ama, né? E Deus ama a humanidade. Deus ama a sua criação. Então, fazer com que nós não o amemos é o objetivo, né, dele. É o objetivo do diabo. E por conta disso, todos os filmes que carregam esta mensagem, que num nível maior ou menor te fazem lembrar dessa relação entre o homem e Deus, são os filmes que serão atacados, né? E aí a galera fala, por várias vezes, que isso não tem relação com o espectro político nem de direita nem de esquerda, mas de fato não tem. De um momento material, uma visão pragmática, não tem. Entretanto, atualmente, o polo em que reconhece alguma devoção, algum elemento, alguma relação para com o divino, permanece no lado oposto à esquerda, né? Algum elemento essa turma carrega disso daí. Por isso que eu vejo que a galera fica vendo esse filme como se fosse um filme de ultradireita, o caralho a quatro e tudo mais. E por outro lado, tem toda aquela questão que você falou, né? Que cedo ou tarde a turma irá tentar reconhecer isso, né? Como uma das formas de amor, né? Como uma das possíveis relações ou dos possíveis gêneros, né? Que pode haver entre os seres humanos, né? De você olhar para um menor de idade e falar, tá bom, é plausível, eu acho que estou apaixonado. Enfim. Algo a acrescentar, amigo? Eu acho que é isso. Isso daqui é só uma conversa complementar. Também eu acho que foi impulsionada pela fala do Jim no final do filme, né? Ele pediu às pessoas que estavam lá assistir o filme que divulgassem o máximo possível. Eu acho que essa é a nossa forma de contribuição. A gente já tinha falado do filme mesmo antes de chegar no Brasil. A gente já sabia da existência do filme bem antes da galera aí que estava comentando. E a gente tá feliz com a proporção que tá tomando, né? E eu acho que a gente tem que continuar a falar, né? Não é sobre nós, né? Como o Jim fala, não é sobre o Tom, né? Que é o policial que... O Tom, o nome dele é Tim mesmo, né? Tim Ballard, né? Mantiveram o... Sim, é Tim Ballard. Mantiveram no filme, né? Não é sobre ele, né? Como a galera tá falando. Não, é aquele tipo americanismo, onde o americano, ele cria o problema, mas ele não fala que foi ele que criou o problema e ele mesmo é o herói. É muito, cara, é muita canalice. É muita canalice. Se for os americanos que eles gostam de um filme que eles gostam, eles não vão mencionar isso. Agora, se for os americanos do mal, os americanos das guerras, aí a gente tem que falar mal, entendeu? Eu não consigo... por que vocês não marcam debates com eles? Não tem como, cara. A pessoa é rasteira, não tem como você discutir com uma pessoa como essa. Mas enfim, não é um filme sobre o Tim, é um filme sobre as crianças e da importância de protegermos as nossas crianças. E mais uma vez, eu quero falar sobre o que pra mim é o melhor dos filmes sobre o tema, já que a galera de lá gosta de falar, não, mas tem filmes melhores. Realmente tem filmes melhores.
Um deles é o vampiro de Düsseldorf. Que ninguém quer falar, né? É, esse ninguém fala, né? Que ninguém faz análise. Vampiro de Düsseldorf. Vai falar que é uma ficção também? Ah, não. Que os filhos da puta no final vão concordar. Ah, não, pô, ele é doente. Enfim. Até mais, senhores. Até mais, Fica, senhores. fica aí para uma próxima conversa. Não sei o que vai ser daqui para frente. Estamos aí. Tem ainda a parte 2 do último portal. Tá para sair, já dependendo do Monarca aí terminar de ler o livro. E a gente tá vendo as recomendações dos ouvintes aí. Tem muita coisa boa por vir. Ah, quero deixar já avisado que a gente pretende fazer um vídeo muito bom. Eu acho que esse. Não sei se a gente vai dividir em dois, esse ou três, mas a gente quer falar aí de Madame Blavatsky, Aleister Crowley e como é o nome da moça lá? Não, Helena Blavatsky, Marina Abramovic. ela. Só gente boa, família. Só gente legal. Só gente porra. Não passa perto não que cheira enxofre. Talvez o Newton acabe entrando aí no meio, porque meio que tem um pouco de relação. Talvez a gente fale sobre isso. Mas vai ficar pro futuro. Então, a próxima oportunidade, senhores. Fiquem com Deus.